Napoleon Hill revela as 10 regras da mente milionária para o sucesso. A mente é o maior ativo que você possui. Mas aqui está o segredo. 98% das pessoas vivem a vida inteira sem nunca aprender a usá-la de forma milionária. Napoleon Hill descobriu que existem 10 regras ocultas, seguidas pelos maiores milionários da história. E hoje você vai aprender cada uma delas. Prepare-se, porque a sua forma de pensar nunca mais será a mesma. O que separa uma pessoa de sucesso de alguém que vive na mediocridade? Não é apenas talento, sorte ou circunstâncias. É a mentalidade. Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos estudando homens como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e tantos outros que transformaram o mundo. E ele concluiu algo surpreendente. Todos eles seguiam leis invisíveis, princípios mentais que moldavam suas decisões e os levavam à grandeza. Este vídeo é um mergulho profundo nessas 10 regras da mente milionária. Não se trata de frases motivacionais soltas. Estamos falando de uma verdadeira ciência do sucesso, baseada na mente humana e no poder do pensamento. Se você já se perguntou por que tantas pessoas lutam a vida inteira e ainda assim terminam com pouco, enquanto uma minoria alcança abundância e impacto, a resposta está aqui. Prepare-se para abrir sua mente, porque ao aplicar essas 10 regras, você começará a reprogramar seu destino. Regra 1. Desejo ardente. A chama que inicia a riqueza. Nenhuma conquista começa sem um desejo ardente. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de todas as realizações é o desejo. Não um desejo vago, não uma simples vontade, mas uma obsessão interna, uma chama que não pode ser apagada. Veja o exemplo de Edwin C. Barnes. Ele tinha apenas um sonho: ser sócio de Thomas Edison. Não tinha dinheiro, contatos ou experiência. Apenas o desejo ardente de estar ao lado de Edison. Quando chegou até ele, Barnes não pediu emprego, ele declarou sua intenção: trabalhar como parceiro. Edison viu em seus olhos algo raro. Não um pedinte, mas um homem determinado. Meses depois, Barnes conseguiu sua chance. E anos mais tarde, tornou-se sócio de Edison, provando que o desejo ardente pode transformar o impossível em realidade. Essa é a primeira regra. Encontre o desejo que arde dentro de você. Não basta querer dinheiro. Pergunte a si mesmo: por que quero riqueza? Será pela liberdade, pelo impacto, pela realização? Quanto mais claro e profundo for o desejo, mais ele alimentará sua mente rumo ao sucesso. E aqui está o ponto crucial. O desejo ardente é o combustível da persistência. Quando todos ao seu redor desistirem, você continuará. Quando parecer impossível, sua chama interior o manterá de pé. E isso nos leva diretamente à segunda regra, porque não basta ter desejo, é preciso clareza total. Regra 2. Clareza de propósito. Desejo sem direção é apenas fogo se apagando no vento. A mente milionária exige um propósito definido, uma meta clara e específica. Napoleon Hill repetia incansavelmente: o que você deseja precisa ser claro como se já fosse seu. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, tinha um propósito claro: construir a maior indústria de aço do mundo. Esse foco absoluto o fez superar crises, críticas e falências parciais até consolidar um império. Muitas pessoas fracassam não porque não têm potencial, mas porque não sabem o que realmente querem. Mudam de meta em meta, vivem como barcos à deriva, à mercê dos ventos da vida. A mente milionária opera diferente. Ela escreve, declara e visualiza seu propósito diariamente. Se você não consegue responder em uma frase clara qual é o seu objetivo de vida, você ainda não ativou a regra número 2. Hill sugeria uma prática simples. Escreva seu propósito principal em um cartão. Leia em voz alta todos os dias de manhã e à noite. Essa autossugestão programará sua mente subconsciente para trabalhar a seu favor. E isso nos leva à terceira regra, porque de nada adianta um propósito sem fé e convicção absoluta. Regra 3. O poder invisível da crença. Napoleon Hill afirmou com toda certeza: a fé é a química que une o desejo à realização. E aqui não falamos apenas de fé religiosa, mas de fé mental, convicção inabalável de que aquilo que você deseja já está no caminho de se manifestar. Homens como Edison falharam milhares de vezes antes de acertar.
Edison não inventou a lâmpada de primeira, mas manteve a fé de que conseguiria. Cada tentativa era apenas um passo em direção ao acerto. A mente milionária não duvida. Ela pode até sentir medo, mas jamais se deixa dominar por ele. E aqui está o detalhe. A fé só se fortalece com a ação. A cada passo dado, sua mente confirma que você está avançando. Por isso, fé sem ação é apenas ilusão. Mas fé acompanhada de movimento se transforma em poder criador. E na próxima regra, você vai descobrir como transformar essa fé em um mecanismo prático de autoprogramação mental. Regra 4. Autossugestão. A programação da mente. Subconsciente, a mente é como um jardim. Se você não plantar sementes de propósito, ervas daninhas de dúvida e medo crescerão por conta própria. Napoleon Hill ensinava que a autossugestão é o ato consciente de plantar pensamentos poderosos no solo da mente subconsciente. Tudo aquilo que você repete dia após dia se transforma em crença, e as crenças moldam ações. É por isso que os milionários não apenas trabalham duro, eles disciplinam seus pensamentos. Imagine por um momento Henry Ford. Ele enfrentou crises, zombarias e até tentativas de sabotagem. Mas Ford alimentava diariamente sua mente com a convicção de que poderia criar carros acessíveis para todos. Enquanto outros diziam é impossível, ele repetia internamente: eu encontrarei um caminho ou criarei um. O mesmo princípio vale para você. Leia diariamente seu propósito. Visualize como se já tivesse alcançado. Fale em voz alta frases que alimentem sua fé. Pode parecer simples, mas é exatamente isso que reprograma seu subconsciente, substituindo dúvidas por convicções. Essa prática abre as portas para a próxima regra, porque pensamentos sozinhos precisam de combustível emocional. Regra 5. Controle emocional. Transmutação da energia. A mente milionária não é dominada pelos impulsos. Napoleon Hill falava sobre a transmutação da energia, ou seja, redirecionar emoções poderosas para a criação de riqueza, desejo, paixão, até mesmo frustração. Tudo isso pode ser combustível. Mas a maioria das pessoas deixa suas emoções controlarem suas decisões, desperdiçando energia criativa em explosões de raiva, ansiedade ou prazeres imediatos. Os grandes milionários aprenderam a converter essas emoções em foco e trabalho produtivo. Pense em Nikola Tesla, por exemplo. Sua mente fervilhava de energia criativa, mas em vez de dissipá-la em distrações, ele a canalizou para invenções revolucionárias. Da mesma forma, Hill observou que muitos homens de sucesso utilizavam até mesmo a energia sexual, não apenas como impulso físico, mas como força criativa, transmutando-a em ideias, disciplina e motivação. A regra é clara: controle sua mente, e você controlará seu destino. Aí isso nos leva à sexta regra, porque o controle mental se fortalece quando você se cerca das pessoas certas. Regra 6. Mastermind. O poder da união de mentes 1. Só cérebro é poderoso. Mas quando duas ou mais mentes se unem em harmonia para um propósito definido, surge uma terceira mente invisível, muito mais poderosa. O que Hill chamou de Mastermind, Andrew Carnegie atribuiu grande parte de sua fortuna a esse princípio. Ele reuniu um conselho de homens brilhantes, cada um especialista em uma área, e os alinhou em torno de um objetivo comum. Esse cérebro coletivo multiplicava sua visão e acelerava resultados. E aqui está um detalhe crucial: não basta ter contatos. O Mastermind exige harmonia, troca verdadeira de ideias, apoio mútuo e alinhamento de propósito. Uma mente cercada de pessoas negativas ou descrentes será enfraquecida. A mente milionária escolhe suas companhias com sabedoria. Assim como o ferro afia o ferro, sua mente será moldada pelas pessoas que você permite entrar em sua vida. Mas para que o Mastermind e todas as outras regras funcionem, existe uma virtude essencial: a persistência. Regra 7. Persistência. A ponte entre o desejo e a realização. Todos os homens que estudaram com Napoleon Hill tinham uma característica em comum: recusavam-se a desistir. A diferença entre fracasso e sucesso raramente é talento, é persistência. Thomas Edison
falhou mais de 10.000 vezes antes de iluminar o mundo. Henry Ford quebrou 5 vezes antes de consolidar sua indústria. A persistência é a força que mantém a chama do desejo acesa, mesmo quando todos dizem que não vai dar certo. É a disciplina de levantar-se uma vez mais do que caiu. Hill dizia que muitos desistem a apenas um passo do sucesso. Param no exato momento em que estavam prestes a romper a barreira final. Persistência não é apenas insistência cega, é insistência inteligente, ajustando estratégias, aprendendo com erros e continuando a avançar. E a próxima regra revela o ingrediente que alimenta essa persistência e move a mente em direção ao sucesso, a imaginação criadora. Regra 8. Imaginação criadora. O Laboratório da Riqueza Napoleon Hill dividia a imaginação em 2 categorias: a sintética, que reorganiza ideias já existentes, e a criadora, que se conecta a fontes de inspiração ilimitadas. A mente milionária sabe que toda riqueza nasce primeiro na imaginação. Antes de existir um automóvel, Henry Ford visualizou uma carruagem sem cavalos. Antes de existir uma lâmpada, Edison já enxergava a escuridão do mundo sendo iluminada. A imaginação é a oficina onde desejos são transformados em planos concretos. Mas aqui está o segredo: ela precisa ser treinada. A maioria das pessoas mata sua imaginação cedo, repetindo rotinas sem questionar, aceitando a vida como ela é. Os grandes visionários, ao contrário, estimulam sua criatividade diariamente. Eles leem, refletem, sonham, meditam, escrevem, transformam cada problema em oportunidade. Sua mente é capaz de criar soluções que ainda não existem, mas para isso você precisa dar espaço ao silêncio, à reflexão, à visualização. A imaginação é o que torna o invisível possível. E essa imaginação só pode se manifestar quando você cria planos claros e organizados, o que nos leva à 9ª regra. Regra 9. Organização e planejamento. A estrada da riqueza Napoleon Hill foi direto. Um desejo sem um plano é apenas um sonho. Desejo, fé e imaginação são combustíveis. Mas sem organização, essa energia se dispersa. Os milionários estudados por Hill não apenas sonhavam. Eles criavam planos de ação específicos, com metas claras, prazos definidos e estratégias para superar obstáculos. Andrew Carnegie, por exemplo, não construiu seu império do aço apenas com ideias grandiosas. Ele montou equipes, estabeleceu processos, definiu metas semanais e acompanhava resultados. O mesmo princípio vale para qualquer pessoa. Se sua meta é financeira, você precisa de um plano. Quanto quer acumular, em quanto tempo, de que forma? Se sua meta é empreender, quais passos diários precisa seguir para transformar a visão em realidade? A mente milionária entende que o universo recompensa a clareza. Quando você cria planos e age de forma consistente, oportunidades surgem, pessoas aparecem, portas se abrem. E isso nos leva à 10ª e última regra, aquela que mantém todas as outras vivas: a disciplina mental. Regra 10. Autodomínio, o controle absoluto da própria mente. No fim das contas, toda riqueza e todo fracasso nascem em um único lugar, dentro da mente humana. Napoleon Hill afirmava que o homem que não domina a própria mente jamais dominará circunstância alguma. Isso significa aprender a controlar pensamentos negativos, medos, procrastinação e dúvidas, substituindo-os por foco, coragem e ação. A maioria das pessoas é escrava de seus hábitos automáticos. Elas reagem em vez de agir. A mente milionária, por outro lado, assume o volante da vida. Decide o que pensar, decide como agir, decide como sentir. Esse autodomínio é conquistado pela repetição diária dos princípios anteriores: desejo ardente, propósito definido, fé, autossugestão, controle emocional, persistência. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você exercita, mais poderoso se torna. Os verdadeiros milionários não apenas acumulam dinheiro, eles dominam a si mesmos e por isso conseguem criar, influenciar e transformar. E agora que você conhece as 10 regras da mente milionária, é hora de reunir tudo em um fechamento inspirador. Essas são as 10 regras reveladas por Napoleon Hill, princípios atemporais que moldaram as mentes de homens como Edison, Ford, Carnegie e tantos outros.
Perceba que não se trata apenas de técnicas para enriquecer financeiramente. São leis universais que transformam qualquer área da vida: relacionamentos, saúde, propósito, espiritualidade. O sucesso começa dentro da mente e só depois se manifesta no mundo exterior. Sua mente é a fábrica de seu destino. Se você a programar com desejo, fé, persistência, disciplina e imaginação, inevitavelmente criará uma vida de abundância. Nunca se esqueça, você nasceu para prosperar. O mesmo poder que moldou os maiores líderes da história está adormecido dentro de você. A pergunta é: você vai deixá-lo dormir ou vai despertá-lo? Se este vídeo acendeu uma chama dentro de você, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E agora eu quero te ouvir. Qual dessas 10 regras da mente milionária você sente que mais precisa aplicar em sua vida hoje? Escreva nos comentários. Sua resposta pode ser o primeiro passo da sua transformação.